O povo Pataxó-Rarrahan é formado de muitas etnias, como sempre fazemos questão de afirmar. A diversidade é uma marca muito potente dos povos indígenas, nos confere identidades próprias e nos define quanto comunidades. Mas, mesmo com tanta diversidade, existe uma qualidade comum entre todos esses povos: a imensa capacidade de resistir e de produzir vida. E como conseguir isso em um mundo colonial tão desfavorável? Desde pequenos, aprendemos que a união de tantas famílias de origens e histórias diferentes, de etnias diferentes, ocorreu em função da luta por um mesmo território tradicional. Somos frutos de povos e famílias indígenas que, em séculos anteriores, já haviam perdido outras terras e seus modos de vida. O mundo colonial nos roubou não só terras, mas também tentou usurpar, sobretudo, o direito de sermos diferentes e podermos utilizar nossas línguas e culturas próprias. Acontece que aqueles que invertiam contra nós não contavam com a nossa imensa capacidade de resistir e reconstruir o nosso passado, nossas memórias e projetar o nosso futuro. Por isso, foi utilizando os lugares de memória dos nossos antepassados, Pedra Branca, Corudantas, Catulezinho, Olivença, São Fidélis, que fomos capazes de reconstruir nossos troncos velhos, reabilitar nossas práticas rituais e iniciar o processo de recuperação do nosso território. Um território que o Estado alegava ter sido criado para nós, mas ao mesmo tempo entregavam para quem dele não tinha direito de usufruir. Assim, com a conveniência do próprio órgão responsável para defender as terras, fomos, em práticas, revestidas de muito racismo e violência, expulsos de nossa própria morada. Essa memória a que me refiro é formada pela lembrança do sofrimento das famílias indígenas que perderam suas terras, suas posses, dispersaram-se ou esparramaram pelo mundo. Contudo, a memória compartilhada entre velhos e jovens e nossa imensa certeza sobre os nossos direitos nos uniu em torno do nosso maior objetivo: retornar para nossa terra e garantir aos vivos e aos encantados a vida no território de seu povo. Tivemos muitos líderes importantes que souberam se valer do ritual e ser orientados nas ações de luta. Assim, pudemos dar início ainda no começo dos anos de 1980 às retomadas das áreas invadidas, enquanto trazíamos de volta para o território dezenas de parentes. Após 30 anos de luta, pudemos retomar não apenas nossas terras, nossos parentes, nossos encantados, nossos rituais, mas a convicção de que a nossa luta não termina enquanto todos os povos indígenas não tenham seus territórios demarcados e livres de invasões e inimigos. A chamada para essa live, Contexto de Luta Pataxó-Rarrahan, é um convite para a reflexão conjunta sobre a luta pela terra e todas as outras que a ela estão relacionadas. É também uma forma de retomar as redes, a internet, e afirmar que podemos estar em todos os lugares e que a coisa que melhor sabemos fazer é lutar. Pega a corrente, ali tá a corrente. É sim, irmão, figura de linguagem. Porque esse que aí a Bíblia diz aí, amado, que ele diz que é Jesus, porque Jesus, amado, é um nome que está na Bíblia de 280 anos para cá, amado. Esse nome Jesus, ele vem dos jesuítas, amado. Os jesuítas que botou esse nome na Bíblia de Jesus. Então, algumas ações
se refere ao Tibiriçá, amado, as ações. As ações do homem com o apelido de Jesus, sim, algumas ações ele fez, amado. Mas o nome vem dos jesuítas. Então, amado, esse Tibiriçá com o apelido de Jesus, o nome dele é Tiuí, amado, Tiuí Itzá. Aí os gregos romanos, como não sabia, né, falar muito tupi-guarani, que aí botaram apelido de hebraico e aramaico, que não é hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico é língua nova, amado, é novinha essa língua. É tupi-guarani. Então, amado, esse homem chamado Tibiriçá, amado, com o apelido de Tibiriçá, que os padres da época, os bispos, os sacerdotes, não sabia falar direito, né? Então mudou o nome dele para Tibiriçá. Então, amado, é uma figura de linguagem, porque os indígenas nunca foram pastor, amado. Certo? É tudo figura de linguagem, amado. Esse pessoal do Novo Testamento, amado, tem uns 16 pessoas aí, amado, na Bíblia, a maioria é indígena, mas se tu for contar direitinho, deve ter uns 10 aí que é europeu, amado, que é descendente de europeu. De 10 a 13 pessoas aí é descendente de europeu. Eu já tenho áudio meu gravado aí já, mas detalhando quem são os europeus, descendentes de europeus, né? Com apelido de grego-romanos, com apelido de paulistas, portugueses, né? Bandeirantes. Então, eles são descendentes dos brancos. E a maioria, amado, são os indígenas. Então é tudo figura de linguagem, amado. Quando fala apóstolo, profeta, discípulo, bispo, pastor, isso tudo é figura de linguagem, amado. Porque os indígenas nunca usaram esse nome, não, amado. Os indígenas não usam pastor, não, amado. Então, é figura de linguagem. Pegaram a simbologia dos animais, né? Um homem ali cuidando dos animais, aí botou o nome de pastor, ué. Que nem Davi, ele não cuidava dos animais. Aí botaram o apelido dele de pastor. Débora, Raquel, cuidava de animais, botaram o apelido deles de pastor. Aqueles homens que cuidavam dos animais de Ló e que cuidavam dos animais de Abraão. Apelido simbólico também, né? Ló e Abraão. Aí não tem lá que a briga dos pastores de Ló brigava com os pastores de Abraão? Então, amado, é simbólico. A pessoa que cuida de boi, amado. Cavalo, de animais, ovelhas, cabrito, bode. Isso é simbologia, amado, é pastor. Então, os indígenas não têm esses nomes, não, amado. Não existe isso, não. Sabe qual foi o primeiro apóstolo do Brasil, amado? O primeiro apóstolo aqui, amado, de Pindorama, foi aquele homem, amado, que foi o padrasto de Jesus, que foi o padrasto de Tibiriçá. Ele foi o primeiro apóstolo, amado, daqui de Pindorama. É o José. O José foi o primeiro apóstolo de Pindorama, amado. Aí diz na Bíblia que José era o padrasto de Jesus. Então, José foi o padrasto, amado, de Tibiriçá. Numa linguagem figurada, né? Porque padrasto, amado, quer dizer padre. Padrasto e pai no latim quer dizer padre. Não diz a Bíblia que José foi, entre aspas, o pai de Jesus? No mesmo tempo que fala que não, fala que sim, né? Fala que José não era o pai de Jesus. Mas vamos considerar que seja. Então, amado, quando diz pai, padre, é a palavra do latim, amado. Porque os indígenas não usam essa palavra, não, amado. Aqui na linguagem dos indígenas não existe essa palavra de pai e padre, não. Então, quando diz José foi o pai de Tibiriçá, ou seja, ele foi o padre de Tibiriçá. Foi ele que batizou o Tibiriçá, catequizou o Tibiriçá. Então, ele foi o primeiro apóstolo de Pindorama, do primeiro apóstolo, chamado José de Anchieta. É ele, amado. Aí depois dele começou a vir os apelidos dos outros apóstolos. Então esse apelido vem dos europeus, amado, aqui para a nossa América aqui, certo? Para o nosso ocidente. Então é tudo figura de linguagem, amado. Não existe pastor não, amado. Pastor, apóstolo, nada disso existe, amado. Apóstolo, pastor, é isso aí, esse negócio aí, amado. É tudo invenção, amado. Não existe isso não. Tá bom, amado? Isso aí é para enganar as pessoas. O povo. Pegaram os heróis brasileiros e mudaram de nome. Mudaram tanto de nome na história como na Bíblia, mano. A cúpula que escreve esses livros, amado, eles escrevem com mais perfeição possível. Para o máximo de pessoas abraçar, amado, esses livros. Quando eles escrevem esses livros, amado,
Ele não escreve livro, Bíblia, por exemplo, Bíblia, teologia, apócrifo. Quando eles escrevem esses livros, amados, a intenção deles não é só de 1 milhão, 10 milhões de pessoas abraçar, não, amado. A intenção deles é de bilhões, amado, de pessoas abraçar. Então, amado, é psicólogo que sabe o poder da mente, amado. É psicólogo que escreve esses livros aí, ó. Filósofo, tudo formado. Vocês estão pensando que no Vaticano só existe leigo lá, amados? Existem pessoas que entendem tudo, a mente humana, amado. É psicólogo, filósofo, é tudo que vocês imaginar, amado. É engenheiro, é tudo. Sabe medir, amado. Aqueles bispos que ficam ali escrevendo bíblias e apócrifo, é para isso aí mesmo, amado. Manipular pessoas, enganar pessoas. Tá bom? Com mal intenção, amado. Só que mesmo com esse conhecimento, nós temos alguns contos contrários a isso, guerreiro. Não é a história da Bíblia que se encaixa a nós. É eles, as lendas que nós temos, os contos que nós temos é que aqui alguns povos, são 305 povos, mais de 305 povos, são mais de 274 línguas faladas. Cada povo tem a sua verdade, tem a sua história. Então, por mais que nós acreditamos em uma ou outra coisa, de fato, todos os nossos povos rejeitam a Bíblia. Então, quando alguém vem falar, como você fala que uma coisa encaixa na outra, nós não reconhecemos a Bíblia em nenhum momento, nem nessa situação. Algumas histórias dizem o seguinte, que aqui surgiu um povo, eu não vou contar da forma que é contada nas rodas de fogueira, eu vou contar diretamente para você. Aqui surgiu um povo que os irmãos foram para alto mar, viajaram. E séculos passados depois, quando voltaram com outras filosofias, outra ética, outra moral, diferente da nossa. E aí houve o confronto. Então, por que existe essa coincidência de história? Porque lá, depois que saíram daqui e foram para outro lado do continente, antes de acontecer a separação das placas tectônicas, eles contaram essas histórias dos ancestrais que eram exatamente sobre nós. Eu particularmente, vejo dessa forma e entendo o que você está dizendo.